Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma Conversas Animalescas. Hoje o tema que vamos ver é programas de luz. Como sabem, eu já tinha feito uma publicação acerca das galinhas poedeiras, que é o caso que vamos ver mais em pormenor e onde temos mais influência. Já tinha referido que um dos pontos importantes na produção de ovos seria a luz. Não desenvolvemos muito o tema e hoje estamos cá então para tentar perceber o porquê que a luz é importante. Então, a luz é importante porque o sistema reprodutor das aves ele pode ser desenvolvido e controlado também pela luz. Nós conseguimos fazer esse controle e ela é um mecanismo fisiológico que é regulável e é desenvolvido através também da luz. Não diretamente, mas a luz vai desencadear uma série de mecanismos que vai conduzir a isso. Então, como é que isso funciona? Basicamente, temos a luz solar que vai entrar através dos olhos no animal. Ela será recebida e distribuída pelo nosso sistema nervoso central, um componente, o nosso, não, o das aves, que também tem uma influência muito grande em nós, é um sistema muito idêntico. Ele vai ser dirigida essa informação que está a ser a receber a quantidade de luz e vai chegar a uma pequena glândula, esta seta ficou um bocado diferente, a uma pequena glândula que é a hipófise, que se situa perto do cérebro, uma coisa bastante pequeninha, mas de bastante importância, que ela tem uma função muito importante. A função dela é produzir algumas hormonas, isto hoje está a ver, não sei o que é que se passa, produzir um conjunto de hormonas, hormonas essas que são denominadas, e aqui não vamos entrar muito em pormenor, mas é as hormonas LH e FSH. O que é que estas hormonas têm importante? São hormonas que regulam a ovulação e então ao regular a ovulação vai ter uma influência enorme na produção de ovos, que é a parte central do sistema reprodutor das aves. Ao controlarmos este mecanismo, ao potenciarmos ao máximo este mecanismo, conseguimos potenciar ao máximo a nossa produção de ovos. O que acontece, se fizermos aqui uma pequena brincadeira, é que o nosso sistema nervoso central vai receber, vamos imaginar, que é necessário 3 kg de então de luz. Isto são uma idiotice, mas basicamente é assim. E ele está a recepcionar e avisa: olha, estamos a recepcionar, temos o material todo disponível. A hipófise, ao receber esses estímulos, começa a produzir as tais hormonas que são imprescindíveis para ocorrer a ovulação e depois, no sistema reprodutor, tendo as hormonas necessárias, mais um conjunto de outros fatores, vai permitir que todo o processo da produção do ovo se regula. Havendo uma quebra aqui neste sistema, neste mecanismo e nesta voltazinha que acontece para realizar a produção do ovo. Havendo uma falha a meio, não conseguimos produzir o ovo. Temos que imaginar como construir uma casa ou construir um carro e faltando uma peça não é possível. Apesar das outras todas estarem lá, não conseguimos substituir por outra que seja diferente porque o carro ou a casa precisa em específico daquele acessório. Neste caso, nós precisamos da luz
para a parte do sistema reprodutor. Não é o único material, digamos assim, que precisamos, mas é um bastante importante. Então, já percebemos a ideia de como é que funciona. Hum, então, para produzirmos o ovo, vamos necessitar de fazer aqui um pequeno controle na luz. Mas isto só acontece apenas e em exclusivo? Não. Não única e exclusivamente que acontece na parte da produção, quando elas já estão a produzir, mas há dois momentos interessantes que é importante nós controlarmos, que será a recria e será a fase adulta, digamos assim, a fase em produção. Porque é que é importante também atuarmos ao nível da recria? Aqui, o sistema reprodutor, antes de ele começar a trabalhar, antes de chegar à fase adulta, nós também devemos ter um controle para não, que o animal não atinja a maturidade tão cedo, nem demasiadamente tarde. Temos que encontrar aqui um equilíbrio em que seja benéfico para o animal e para nós produtores, porque se for demasiadamente cedo, do ponto de vista do produtor era ótimo, mas vai se tornar num caso não muito bom, porque essa situação vai nos levar a que haja problemas futuros e que podemos ver mais em pormenor alguns problemas que acontecem. Se for numa situação bastante mais tarde, para o animal não há problema, mas para nós, em termos de produção, não é tão bom, porque não estamos a tirar toda a capacidade genética do animal e estamos a atrasar a sua fase produtiva. Aqui a solução ideal será encontrar um meio termo, encontrar uma balança em que seja benéfico para ambas as partes, sem prejuízo para todos. Uma situação que às vezes falamos que eu falo com alguns clientes, quando estou a explicar este tipo de situações, é se isto é um sistema exclusivo da indústria. Porque pensam que é preciso um mecanismo muito grande e há uma dificuldade de percepção neste tipo de situações, mas não é o caso. Este tipo de trabalho é feito, claro, com maior especialização. A nível de estudos é muito mais fácil encontrar na grande indústria, mas há um trabalho também bastante que é fácil de o fazer. Fácil. Não é tão difícil como as pessoas pensam de o fazer na pequena indústria. E ultimamente temos feito aqui na Chuva Loja Agrícola também, com até pequenos casos de 5, 6 galinhas. Estamos a falar de galinheiros atrás de casas, com chapas, com rede, com coisas mais básicas possível, mas temos trazido este conhecimento. Eu também não tenho exposto aqui nada da grande indústria, nunca trabalhei na grande indústria e então também não posso estar a falar dessas situações. O que posso traduzir e o que posso expor com vocês é o trabalho que eu realizo no dia a dia. Não posso dizer como é que se faz em pormenor na indústria, porque o nosso trabalho é numa escala mais pequena, o nosso trabalho é noutra dimensão. Não quer dizer que não seja válido, porque por vezes conseguimos trabalhar tão bem, ou melhor até, do que algumas explorações maiores. O tamanho não é muito importante, o que importa é a maneira como queremos trabalhar e como podemos trabalhar. E aqui conseguimos fazer, digamos assim, umas brincadeiras engraçadas, mesmo nessa pequena escala, com alguns resultados engraçados e com coisas positivas, e mostrar também às pessoas que isto não é um bicho-papão que só quem é grande e só quem está na indústria é que consegue fazer. Temos conseguido fazer coisas boas e
Então, o que é que precisamos hum, a nível de material para. Eu estou a embirrar com o verde. Para fazermos este tipo, este tipo de programas de luz. Não desengane-se quem pensa que é preciso muita coisa. Estamos a falar de uma lâmpada normal de luz que imita a luz suficiente, uma, duas, três, quatro, dependendo do tamanho das nossas instalações, dependendo do número de animais. Estas coisas não há um número fixo, vai depender de vários parâmetros, se é muito comprido, se é largo, se é muito escuro, se há luz na região, se não. Todos esses pequenos fatores vão influenciar o número que vamos utilizar. Precisamos de uma estação, precisamos de luz, como é lógico, ou então uma bateria ou um gerador, e de forma a programarmos a luz, porque vamos também potenciar toda a luz natural que existe durante o dia, não vamos estar a gastar a luz desnecessária. Precisamos de um pequeno programador que é muito fácil de arranjar. Eu até tenho aqui, ficou um pouco grande. Este tipo de programadores arranja-se em muitos sítios, isto é fácil de arranjar, como é lógico, arranja na melhor loja do mundo, na sua loja agrícola, mas não é muito difícil de encontrar e é de fácil utilização. Para que é que vamos fazer isto? Isto vai nos dar algum conforto no dia a dia, para não termos que ir lá ligar, desligar àquela hora, ligar, desligar àquela hora. Fazemos uma programação, metemos na tomada e ele automaticamente vai desligar e ligar à hora, peço desculpa, que nós queremos. E como é que vamos fazer esta gestão? Eu vou deixar em pormenor para outros dias, para fazermos uma leitura mais específica até de algum caso concreto, mas basicamente como é que vamos fazer esta análise? Se precisamos de muitas horas ou precisamos ou de poucas horas? Tudo depende do objetivo que idealizarmos. Há raças específicas que já trazem programas de luz, principalmente algumas linhas comerciais. Essa informação já é validada. Há sistemas que autorizam tempos de luz maiores, há sistemas que utilizam tempos de luz menor, depois vai variar um bocadinho da maneira e do método de cada um. Em primeiro lugar, temos que tentar perceber quantas horas é que temos de luz nesse dia. Hoje em dia é muito fácil fazer isso, não precisamos de estar à espera de contar horas de luz, nada disso. Hoje, com um pequeno telemóvel ou um computador com acesso à internet, conseguimos fazer isso. Eu já tirei aqui um pequeno exemplo. Basta irmos ao Google, chegarmos lá e escrevemos nascer e pôr do sol em, no meu caso, ponho em Barcelos, que é onde nós estamos situados, dia, ponho também a data que vos interessa. Depois aqui ponham a região onde estão, para saber com um bocadinho mais de precisão, e o dia, e o Google vai-vos dar uma coisinha, algo parecido com esta. Então, bastante simples, eu pus nascer e pôr do sol em Barcelos no dia 1 de setembro. Então aqui conseguimos ver que ele vai nascer às 7 horas e 1 minutos, vai se pôr às 20 horas e 7 minutos, então vamos ter um tempo de luz, de ora 13 horas e 6 minutos. Como é que temos que fazer em termos básicos? Vamos pôr um objetivo. Eu aqui não vou falar muito do objetivo, vou dizer só um número à sorte, aleatório, para ser mais fácil de percepção. Depois há um conjunto de situações que nós temos que analisar para este objetivo, para
ver, depende se estamos numa situação de recria, depende se estamos numa situação de produção, depende do tipo de sistema que quer. Isto vamos deixar para outro tema, para desenvolver ainda mais um pouco este tema. Ou seja, temos que adicionar então 54 minutos. Claro que isto não vai ser assim. Há aqui outras questões, porque é importante também não deixarmos a luminosidade ir demasiado abaixo, porque quando a luminosidade também está a baixar, o animal apercebe-se dessa situação e voltamos ali ao início em que a luz começa a diminuir, começa a receber informações a dizer, meus amigos, o dia está a baixar, o dia está a baixar, e então o próprio animal começa a perceber que está numa época do ano em que os dias estão a crescer ou a decrescer em função do que é que, da altura do ano que estivermos. Mas isso vamos deixar mais para a frente. O que eu queria que percebessem é que temos aqui um mecanismo e mais ou menos como é que ele funciona, e essencialmente que não é um bicho de sete cabeças fazer isso. É preciso atenção em alguns pontos, é preciso compreensão de alguns pormenores, mas e acima de tudo trabalharmos com algum sentido e com algum objetivo. E o objetivo disto, no fundo, é tentarmos manter a nossa produção no máximo, principalmente nas alturas de inverno, no nosso caso, no caso de Portugal, em que os dias são, os dias vão decrescendo, as horas de luz vão diminuindo ao longo do tempo do verão para a frente e temos, por norma, neste tipo de sistemas abertos, em que os animais têm acesso a pastos, em pequenas produções, se conseguimos controlar um bocadinho destes programas de luz associado a outras coisas que também temos que controlar, é uma ótima opção para termos um rendimentozinho extra com a venda dos ovos, ou então mesmo para uma produção própria, para sabermos o que é que estamos a comer e termos ovos toda a fase, principalmente naquela fase do Natal e do Ano Novo, que é uma dificuldade, e aí se for apenas para consumo, podemos ver pela vertente que não temos que gastar dinheiro numa altura em que os ovos estão altamente valorizados, ou então, numa perspectiva de venda, podemos valorizar o nosso produto nessa fase, porque vamos ter a nossa produção constante, vamos ter o produto para disponibilizar ao nosso cliente e vamos compensar também uma fase que o ovo não é tão valorizado e conseguimos um benefício extra nessa fase porque o ovo está bastante valorizado e temos a disponibilidade para oferecer ao cliente. E isto com pequenas coisas simples que conseguimos trabalhar e não é só para quem é grande. Toda a gente pode trabalhar bem, independentemente do seu trabalho. Era esta a minha ideia sobre os programas de luz. Espero à frente desenvolver algum sistema mais em pormenor. Já sabem, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, estejam à vontade, podem mandar uma mensagem ou então deixar um comentário abaixo. Fiquem bem e até à próxima.